Então vamos lá, João 11:35 está escrito: Jesus chorou. Aleluia, Espírito Santo. Eu confesso que eu sou completamente, desesperadamente dependente do Senhor. Confesso que eu poderia vir aqui e pregar uma palavra talvez bem preparada, inteligente, com muita pesquisa, mas que isso não faria a menor diferença. Está escrito que o Senhor ora perfeitamente em nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, o seu mover num gemido é muito mais poderoso que toda a teologia que eu pudesse falar aqui. E agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor seja livre, que o Senhor fale no homem interior, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. Eu libero esse ambiente para o Seu mover no nosso meio. Chove, Senhor, faça chover sobre nós uma chuva que regue essa semente no nosso coração. Libera os Teus anjos no nosso meio, Senhor, trazendo armamento do céu, armadura do céu, em nome de Jesus, alimento do céu. Quebro nesse ambiente tudo que pode nos roubar, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus, e que o Seu nome seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Existe uma frase antiga e também muito famosa que diz que homens não choram. E a verdade é que o que a frase quer dizer é que o homem deveria ser tão viril e tão masculino que ele não poderia apresentar a sua fragilidade, pelo menos não em público, né? Então, a gente já via aqueles pais bem durões, né, falando com o menino: menino, homem não chora. E a verdade é que Jesus, que nunca viveu nos padrões humanos e nunca quis viver na mentalidade do mundo, ele decidiu chorar, ele chorou. Jesus não se escondeu num canto, ele não foi para um lugar de esconderijo, mas, na verdade, nesse texto, ele está em frente ao túmulo de Lázaro, onde havia muitas pessoas reunidas, observando o que ele estava fazendo. E ali, na frente daquelas muitas testemunhas, Jesus, ele decide chorar. Ele chorou naquele lugar. E eu acho isso um pouco interessante, porque Jesus é o maior símbolo de virilidade, de masculinidade, de homem bruto, de homem raiz que se pode conhecer. Nunca houve antes de Jesus, nem haverá depois dele, um homem que representou melhor a masculinidade. Ele é o representante fiel da masculinidade. Pensa bem, Jesus foi tentado em todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Que em toda tentação que você é tentado, Jesus foi tentado. E o mais interessante é que diz que ele foi tentado em tudo, sem pecado. E o grande problema é que o pecado para Jesus, ele estava num nível diferente. Ele disse: se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já pecou com ela. Quer dizer que Jesus não somente não pecou externamente, mas ele não permitiu pecar internamente. Tentado em todas as coisas, mas como um símbolo de um homem perfeito, ele não errou. Jesus foi para o deserto e ele jejuou por 40 dias. Alguém aqui já jejuou 40 dias, irmão? Eu já jejuei 40 dias com pão e água. Então eu não passei fome hora nenhuma, eu tinha pão. Irmão, você não sabe o tanto que 40 dias demora a passar. É muito dia quando você está comendo só pão e água. E Jesus elevou o nível, né? Ele foi fazer esse jejum no deserto. E foi fazer em companhia do cão. O diabo estava lá tentando ele. Jesus era um homem muito homem. Sabe, quando Jesus foi sofrer a morte de cruz, ele apanhou de soldados. Você já imaginou o que é um cara treinado para a guerra, preparado para matar, te dando um tapa nas costas? Já tomou um tapa aqui, irmão, no lombo, aquele que arde? Imagina um soldado te dando tapa, murro, pontapé, cuspindo em você. Depois Jesus foi açoitado, e o açoite romano, ele era um açoite muito brutal. Por quê? Porque no chicote romano, na ponta dele, se colocavam pedaços de ossos, bolas de ferro, se colocava pedaços de ferro também, com pontas.
E quando a pessoa era açoitada, o chicote batia e ele fazia uma volta e encravava na carne. Então, quando o chicote era puxado, ele vinha rasgando a carne. Eu ouvi um pastor recentemente dizendo que provavelmente as entranhas de Jesus, os intestinos estavam à mostra. Eu ouvi outras pessoas dizendo que as costas de Jesus, os músculos dele estavam à mostra, os tendões à mostra. Cortava muito, machucava muito. E também Jesus, ele sofreu a morte mais horrível que tinha naquele tempo, que era a morte de cruz, a morte do Império Romano. E a Bíblia diz que Jesus passou por tudo isso como um cordeiro mudo. Uau! Jesus era muito macho. Eu não sei se você sabe, mas quando furaram Jesus e saiu sangue com água, aquilo é um sinal de morte por asfixia. O cara não morre na cruz por causa dos cravos nas mãos e nos pés. A verdade é que do jeito que ele é colocado na cruz, o corpo cai sobre o pulmão e ele tem que toda hora que vai respirar, levantar para encher o peito de ar e descer. E com o tempo ele vai ficando cansado daquilo e por fim ele está tão desgastado que ele morre asfixiado. Já percebeu que eles quebram as pernas dos ladrões na cruz para eles morrerem mais rápido? Não é porque perna quebrada mata, é porque eles não tinham mais apoio para levantar os corpos para respirar. E agora Jesus está nessa cruz. Segundo o Dr. Aldrin, onde se colocavam os cravos, ele dava esse choque. Quando você bate o cotovelo e dá um choque no braço, já deu esse choque em você? Jesus estava tomando aquele choque nos braços, nas pernas, porque aquele lugar era um lugar com essas terminações nervosas. E agora toda vez que Jesus queria respirar, ele tinha que levantar, encher o peito de ar, e ali as suas costas rasgadas, dilaceradas, estavam arrastando naquela cruz. E toda vez que Jesus queria dizer alguma coisa, a Bíblia diz que ele bradou em alta voz. Era um esforço absurdo para falar, imagina para bradar. E Jesus está na cruz e ele faz todo esse esforço, tomando choque, raspando as costas, com dificuldade de respirar e pensando na mãe. Mãe, esse agora é seu filho, João, cuida da minha mãe. Ele faz todo esse esforço para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele faz todo esse esforço para olhar para um ladrão, que a gente chama de bom ladrão, mas que de bom não tinha nada, irmão, porque só estava morrendo na cruz porque era ruim. Ele foi contado com os malfeitores. Ele faz todo esse esforço para falar com aquele cara: hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus está na cruz, cara, sofrendo tudo aquilo. E aí está escrito assim: sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse as escrituras, disse: tenho sede, e lhe deram de beber vinagre. Jesus está lá na cruz, pensando em cumprir profecia. No Salmo 69, meu servo Davi disse: deram-me de beber vinagre. Eu não posso morrer sem cumprir a profecia do meu servo Davi. Jesus era demais. E eu fico pensando: meu Deus, será que comporta Jesus chorar? Esse cara que foi mudo para esse lugar, que sofreu tudo isso com tanta hombridade. E aí eu fui no texto original, falei: deve significar outra coisa. E aí eu fiquei procurando, e as duas palavras que estão lá é Jesus, de origem hebraica, que quer dizer Jesus, e da crua, que quer dizer chorou. É isso mesmo, meu irmão, ele chorou. E a pergunta que eu faço é: se esse homem tão valente, tão viril, chorou, se ele conseguiu se manter mudo na frente de toda a tortura, por que chorou? E eu acredito que o choro de Cristo era didático. Quando você olha, ele está na frente daquele túmulo, ele faz uma oração que é muito engraçada. Ele fala assim: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. E aí parece que ele abre um parênteses e vai falar um negocinho no canto da boca aqui com Deus: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu disse isso por causa deles. Jesus liderou o tempo inteiro por modelo, e ele era o mestre dos mestres. E até mesmo quando orava ou quando chorava, ele estava tentando ensinar algo. Se você for para a palavra de Deus, você vai ver que em nenhum momento fala que Jesus sorriu.
Mas é tão óbvio. A própria palavra diz que ele foi ungido com óleo de alegria mais que os seus companheiros. É impossível mostrar a alegria sem sorrir. Tenta mostrar alegria para alguém sem sorrir, irmão. Tenta. Não dá. Tem que sorrir. Está escrito que as criancinhas queriam ficar perto de Jesus. Ele era um homem simpático. Eu imagino Jesus com um sorriso tão lindo, irmão. Eu imagino um sorriso tão lindo. Mas a Bíblia fez questão de falar, ele chorou. E eu queria olhar essas 3 vezes que a Bíblia diz, por 3 vezes ela diz que Jesus chorou. Eu queria olhar essas 3 vezes e dar uma estudadinha com você para a gente ver o que Jesus queria ensinar com o seu choro. A primeira dela nós já estamos sabendo, estamos no contexto, é que na frente do túmulo de Lázaro ele chorou. E se a gente lê essa história em João 11 e lê assim, talvez rápido, passar superficialmente pelo texto, a gente pode chegar à mesma conclusão que as pessoas que estavam lá chegaram. Eles olharam para Jesus e disseram, olha como ele o amava. A gente pode pensar, nossa cara, Jesus gostava demais de Lázaro. Ele era muito amigo de Maria e Marta e ficou vendo toda aquela comoção e aquele sofrimento e ele sofreu por aquilo. Mas a verdade é que quando chegou a notícia para Jesus que Lázaro estava morto, ele falou com os discípulos, foi muito bom que eu não estivesse lá. É muito bom que eu não tenha ido. Jesus, de certa forma, se alegrou por não estar lá. Por quê? Porque agora o que estava a ponto de acontecer é que a glória de Deus ia ser manifesta de uma forma absurda. E ele chega na frente do túmulo e ele já sabe o que vai acontecer. Quem chora na frente do problema resolvido? Quem gasta lágrimas com um problema que não existe mais? O que será que o meu Senhor quer me ensinar com tudo isso? Sabe o que eu acho que Jesus estava querendo ensinar ali? Se fragilizar nem sempre é sinônimo de falta de fé. Jesus sabia que em lugares onde não há fé não se operavam milagres. O choro de Jesus ali não era um desespero, uma falta de fé. O choro de Jesus era, eu preciso chorar com os que choram. Porque não é pecado ser humano. Está escrito que nele habita corporalmente. Você ouviu esse absurdo? Você ouviu esse absurdo? Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Na sua humanidade, corporalmente, ele conseguiu transmitir perfeitamente o Pai. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E agora nós fomos convidados a ser imitadores de um Cristo que não veio como deidade, mas veio como homem, sofrer tudo o que sofremos, passar por todos os lugares que passamos e vencer em todos os lugares e dizer, é possível. De vez em quando, parece que para ser crente a gente tem que ser espiritual demais. Todas as vezes que confundiram Jesus com um espírito ou um fantasma, ele fez questão de dizer, não se preocupe, sou eu mesmo, toca aqui, tem carne, tem osso, arruma um negócio para eu comer, eu sou homem. Sabe, tem gente que pegou o evangelho de um jeito, se tornou tão espiritual, fez coisas que Jesus não nos chamou para fazer, e está carregando pesos, andando em depressão, ansiedade, porque acha que é o solucionador do mundo. Você é um homem, um imitador de Cristo, você pode se fragilizar, você pode chorar, você pode pedir ajuda, nem sempre é falta de fé. Fantasma não atrai, assusta. Quando a gente é espiritual demais, a gente, em vez de atrair as pessoas, a gente assusta.
Eu ouvi. Eu não ouvi, não, perdão. Eu vi um irmão que não foi no velório do irmão. Porque quem ia fazer o culto fúnebre era de outra religião. E ele se dizia evangélico. Que evangelho que é esse? Que vergonha de evangelho que é esse? Que você fere uma família inteira porque não pode respeitar o outro. Irmão, Jesus nos chamou para viver no chão da vida. Acordar de manhã, fazer cafezinho, cozinhar, ter amigos, jogar bola. Um dia o Espírito Santo falou comigo: sabe por que você briga na pelada? Eu falei: por que, Espírito Santo? Você não deixa eu jogar bola em você. Eu falei: você joga bola, Espírito Santo? Ele falou: onde que você acha que eu vou quando você está jogando bola? Você acha que eu vou dar um passeio? Sabe por que as coisas não são espirituais, irmão? Porque a gente não quer deixar ser espiritual. Deus não veio dar uma passeadinha em você. Ele te fez casa, você é morada. Quando você beija a sua esposa, o Espírito Santo ainda está lá. Quando você assiste televisão, o Espírito Santo ainda está lá. Quando você sai para fazer um churrasco, o Espírito Santo ainda está lá. E se a gente compreender que o Espírito Santo ainda está lá, a gente pode ser humano, mas ser humano que mostra a Deus. Você não precisa carregar o mundo nas suas costas. Um dia eu estava muito metido, irmãos, achando que Deus precisava de mim. Meu Deus, eu sou o pastor Wolfgang e o Senhor precisa de mim. E o Espírito Santo falou comigo carinhosamente: deixa eu te falar, antes de você nascer o Evangelho estava aí, 2000 anos antes de você nascer. Quando você morrer, se Jesus não voltar, Ele vai continuar. Não é questão de eu precisar de você, a questão é que eu quero te usar. Mas o Evangelho não precisa de você. Ei, querido, Jesus quer te usar, mas Ele não quer te quebrar te usando. Ele falou que se a gente colocar vinho novo no odre velho, perde-se o vinho e perde-se o odre. Qual que é mais importante, o vinho ou o odre? Se fosse o vinho, Jesus faz vinho de água, irmão. Ele está se importando com o odre. Ele não quer te perder, Ele não quer te quebrar no processo. Ele não quer te dar uma unção que você não aguenta. A gente precisa conseguir chorar, falar: Jesus, eu não estou conseguindo. Manda alguém para chorar comigo. Jesus, chora comigo aqui. Me ajuda. Um dia eu estava no meu quarto lendo Bíblia. Eu estava tão comprometido em ler Bíblia. Meu filho passou na janela e falou: pai, vem jogar bola comigo. Eu falei: não, eu estou lendo Bíblia. E assim que ele saiu, o Espírito Santo falou: cara, vai jogar bola com seu filho. Você não é fantasma, você não é espírito, irmão. Você é homem, seu filho precisa de você. Sua esposa precisa de você. Sua esposa precisa dar um rolê, levar ela num lugar legal. Irmão, você precisa descansar. As esposas estão tudo rindo aqui, eu já estou vendo um monte. Irmão, você precisa descansar. Eu cheguei lá em São Paulo, eu vim aqui para tirar férias. Aí eu trabalhei 3 vezes mais aqui do que eu trabalhava em São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo e falei: pastor, pelo amor de Deus, me dá uns 7 dias aqui, eu vou desligar meu telefone, não vou fazer nada. Desliguei tudo, meu pastor me liberou. Aí eu peguei meu videogame, irmão. Sentei no videogame, deu 10 minutos que eu estava no videogame. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso talvez resolver. Não, eu preciso descansar. Descansar é difícil, irmão. Por isso que é mandamento, por isso que é lei. Você precisa descansar. Precisa ter tempo para sua família. Você precisa ter tempo para o lazer.
equilibra tudo que eu estou falando. Você também precisa ser espiritual, você também precisa orar, você também precisa trabalhar, mas tudo isso faz parte. Quem vai falar com seus amigos sobre Jesus, se você não pode mais andar com eles? Você subiu tão alto na escala espiritual, virou arcanjo, ninguém te toca. E vai ser um arcanjo que vai morar sozinho no céu, porque não consegue levar ninguém. Você não, irmão, eu sei que aqui é tudo santo. Uma outra pessoa que estava na minha cabeça. Segunda coisa, Jesus chorou sobre Jerusalém. Lucas 19:41 está escrito: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão, e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Mais uma vez, se a gente fizer uma leitura apressada, e talvez não tão profunda, a gente pode pensar: nossa, Jesus chorou sobre Jerusalém porque viu o que estava para acontecer. Viu as pedras sendo destruídas, viu a guerra, viu a violência que aconteceria, os filhos sendo levados dos pais. E eu tenho certeza que o coração de Jesus doeu por tudo isso. Mas quando você lê o texto, você vê que ele estava falando de uma coisa mais profunda. Ele está falando: vocês não compreenderam, ficou oculto dos seus olhos o tempo que Deus a visitaria. Quando Jesus vai falar daquela geração, ele fala: ao que eu compararei essa geração? São como crianças na praça. Nós tocamos música alegre e eles não dançaram. Tocamos músicas de lamento, eles não choraram. O que Jesus está dizendo? Está querendo dizer: vocês não estão entendendo a estação, vocês não estão compreendendo, vocês não estão tendo revelação do que é para fazer. Música alegre a gente dança, música triste a gente chora. Mas vocês estão perdidos, sem entender o que é para fazer, porque não está tendo revelação. Sabe que o texto diz no versículo 44: também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu. Por quê? Porque você não reconheceu o tempo que Deus a visitaria. A destruição que viria sobre Jerusalém veio porque não reconheceram. Sabe que hoje, quando a gente olha para o nosso bairro, quando a gente olha para a nossa nação, quando a gente olha para a nossa cidade, quando a gente olha para a nossa família, a gente vê escombros, violência, guerra, filhos sendo tomados do pai. Sabe que talvez o fato é que, porque não reconhecemos, porque não entendemos, porque não dançamos conforme a música, um crente sem revelação é muito triste. Porque se você não entende o tempo, você não pode agir no modo correto. Eclesiastes diz que o sábio conhece bem o tempo e o modo, e que para todo propósito debaixo da terra há um tempo. Querido, sabia que tem um tempo para todo propósito? Quem sabe Deus te falou uma coisa lá no passado e até hoje você está agarrado àquela coisa. Ele já tentou te tirar de lá porque o tempo já passou. É gente vestindo roupa de frio no calor, gente vestindo roupa de frio no verão e sunga no inverno. Quem sabe você não agarrou num lugar e não permitiu que a revelação fosse contínua e te levasse para novas dimensões, novas estações. A vida é feita de estações. Quantas vezes você já ouviu: não, o filho vai aprender a ser filho quando for pai, o pai vai aprender a ser pai quando for avô? Até quando? Até quando a gente vai viver a estação errada, no tempo errado? Um filho que aprende a ser filho quando é pai, perdeu a chance de ser filho, acabou, o tempo passou. Um pai que aprende a ser pai quando é avô, perdeu a chance. Por quê? Porque não
foi revelado, não gastou tempo em ouvir a Deus, em saber qual estação estava vivendo. Gente, a gente está vivendo um tempo tão difícil, porque qualquer relatividade, pensamento muito doido parece ser verdade. E hoje a gente precisa muito estar fundamentado na palavra de Deus para a gente conseguir entender o que fazer. Exemplo: algumas pessoas têm dificuldade com a igreja avançar. Eu não gosto do parede preta, eu não gosto de luz. Amém, tá bom, você não gosta. Tudo que puder fazer, que não quebrar um princípio bíblico, que não for pecado, para ganhar mais algum irmão, eu quero fazer. Não sendo pecado, não quebrando o princípio bíblico, eu quero fazer. Da mesma forma, tem gente que pega o outro lado, não, vamos atualizar a Bíblia. Não. A gente precisa entender como eu vou falar com essa geração. Qual é o meu tempo agora? Está escrito que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Irmão, na época de ser pai, tem que ser pai. Você inculca a verdade na cabeça e no coração do seu filho. Tem que gastar tempo lá. Mãe, na época de ser mãe, tem que ser mãe. Tem que ser mãe. Tem que ser, porque se amanhã vai haver destruição, é uma semente que está sendo plantada hoje. O que nós estamos plantando nas nossas casas? Como nós estamos vivendo as nossas vidas? Eu tenho orado uma oração que ela está repetindo, que é: Senhor, me dá olhos para ver, me dá ouvidos para ouvir, me dá um coração que entenda. É interessante que quando Jesus está falando que a profecia de Isaías está se cumprindo no tempo dele, ele fala assim: eles me ouviram com os ouvidos tampados, eles olharam com os olhos cerrados e receberam com os corações embrutecidos, endurecidos. E muitas vezes a gente está tentando na força do braço conquistar algo que só pode ser conquistado nele. A revelação que você precisa para esse tempo, a voz que você precisa para essa estação está nele. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. O que acontece é que Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus disse que o ladrão, ele não passa pela porta. Mas Jesus não é ladrão, o Pai não é ladrão, o Espírito não é ladrão. Eles estão à porta esperando que alguém ouça o chamado e abra. É por isso que eu estou orando essa oração tantas vezes: Senhor, me dá ouvidos, porque se o Senhor não abrir meus ouvidos, eu não poderei ver. Arranca as escamas dos meus olhos para que eu veja com clareza. Efatá, que se abram os meus ouvidos. Senhor, quebranta o meu coração, me dá um coração de carne, me deixa, Senhor, ser humilde na sua presença, para saber que eu preciso aprender. Você ainda precisa aprender? Peça ao Espírito Santo. O apóstolo Tiago escreveu assim: você quer sabedoria? Peça a Deus que dá livremente. Livremente. Um homem que discerne o tempo, uma mulher que discerne o modo, não transforma apenas uma casa, transforma uma nação. Quantos homens, quantas mulheres Deus precisa para transformar uma nação? Eu te digo apenas um, que diga: eis-me aqui, envia-me. Quando a igreja primitiva estava vivendo os seus primeiros dias com tanta perseguição, sabe o que eles diziam deles? Vem aí os homens que estão perturbando o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo. E talvez os nossos templos tão maravilhosos nos tiraram a força de virar o mundo de cabeça para baixo. Nós ainda somos aqueles com quem Jesus está contando, que Ele está esperando que tenha discernimento. Ei,
O Antigo Testamento foi a visitação do Pai. O Novo Testamento, a visitação do Filho. E agora, depois que Jesus morreu, a visitação do Espírito. Deus dentro, Deus dentro, Deus dentro, Deus dentro, Deus dentro, Deus dentro. Ele está dentro de você. Vocês farão obras maiores. Meu Deus, Jesus estava chorando por homens que entendessem o tempo que Deus visitaria. Ele está te visitando dentro. Ele está te visitando dentro. Terceira vez que Jesus chorou. O autor de Hebreus diz no capítulo 5, versículo 7: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Agora preste atenção. O autor de Hebreus está falando que Jesus orou ao Pai com submissão, com súplicas e com lágrimas. E aí ele dá para a gente uma dica: orou aquele que o podia livrar da morte. Qual é a oração que Jesus faz que ele está pedindo um livramento? Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Então eu creio que Jesus ali, enquanto ele suava sangue, ele também derramou lágrimas. O que acontece é que quando eu leio João 12, 27, está escrito: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não! Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Eu não acredito que Jesus estava ali angustiado, sofrendo, com medo da morte. Ele já sabia que a morte não tinha nenhuma autoridade sobre ele. Ele já sabia que ele estava disposto a passar por todo o sofrimento mudo. O que Jesus está pedindo para Deus? Eu acredito que o que Jesus estava pedindo para Deus era algo mais profundo. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, que em Deus não há nenhuma sombra de variação, que nele não há maldade, e que Deus não pode coabitar com o pecado. Mas a palavra também diz que quem estivesse pendurado no madeiro estava sob maldição, e diz que agradou ao Senhor moer o seu filho e nele castigar todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas doenças. O que acontece é que enquanto Jesus estivesse pendurado ali, sendo o símbolo de todo o pecado, por toda a eternidade, é a primeira vez que há uma quebra entre a Trindade. É a primeira vez que você vê Jesus citando um salmo e chamando a Deus de Deus e não de Pai, não de Abba, não de Paizinho. Agora, a Bíblia compara a nossa vida, que é uma vida aí de 70, 80, 90 anos, ela diz que a nossa vida, em comparação à eternidade, é como um vapor que logo vai. Já abriu uma panela de arroz, e quando você tira ela, sai aquele fumacinha branca e ela some. É isso que a Bíblia está comparando a sua vida em comparação à eternidade. Agora, Jesus ficou pendurado naquela cruz de manhã até a tarde. Vamos supor que ele ficou lá 12 horas, vou chutar um número. O que são 12 horas em comparação a 80 anos? O que são 12 horas em comparação a uma eternidade? Estava conectado por toda a eternidade ao Pai, e agora por talvez 12 horas uma desconexão, para novamente estar conectado ao Pai por toda a eternidade. E essas 12 horas talvez fizeram com que Jesus suplicasse, se angustiasse, chorasse, suasse sangue. O que isso quer dizer? O que Jesus está querendo ensinar é: eu não consigo ficar desconectado do meu Pai. Nenhum homem e mulher deveriam conseguir. Não deveria ser normal ficar longe de Deus. Cristãos verdadeiros deveriam ter constância em Deus. Deus deveria fazer parte de tudo que fazemos.
Tá bom, Wolf, eu acredito nisso, eu quero viver isso. O problema é que, cara, eu amo a Jesus, eu tento, mas eu não consigo. Vou te explicar por quê. Porque você está tentando fazer por si mesmo. João 6,44 está escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Uau! Quantas vezes a gente quer ganhar paixão por Jesus e tentar fazer isso na nossa alma, tentar fazer na nossa força, achar que a gente tem a capacidade de ser atraído, de se atrair para Ele, mas nós precisamos ser atraídos. Tem uma música que está falando tanto comigo recentemente, ela diz: atrai o meu coração. Fica fácil quando eu não estou mais fazendo um esforço para ser atraído, mas quando eu peço: Espírito Santo, me atrai, me faz apaixonar por Ti. Olha, o meu coração é seu, eu escolho ser atraído, desejado das nações, eu quero ser apaixonado. Me acorda de madrugada, fala comigo. Recentemente eu acordei de madrugada, meu filho acho que acordou e eu não conseguia mais dormir. Eu senti, vou orar. Fui para a sala e fiquei orando, e desceu uma presença de Deus tão gostosa. Eu pus uma musiquinha para tocar e a música dizia: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono. E quando a música disse eu quero perder o sono, o Espírito Santo falou: eu tirei seu sono, porque eu queria ficar com você, filhinho. Eu não aguentei esperar amanhecer. Eu precisava falar com você agora, eu queria falar agora, eu queria te tocar agora. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora deixa eu te contar um negócio. Eu pensava assim, quando eu me afastava de Deus, a Bíblia diz que eu me aproximo e aí Ele se aproxima. Então eu imaginava, eu estava longe de Deus, aí eu começava a dar um passo em direção a Deus, e Deus lá do outro lado também dava um passo na minha direção. E eu lembro que às vezes eu estava tão bem com Deus, e aí eu dava aquela queda, aquela vacilada, e quando eu olhava para mim de novo, eu estava tão longe de Deus, e eu pensava: poxa, agora eu tenho que dar mais um passo, e Ele vai dar um passo. Qual o tamanho do passo de alguém que mede o universo na palma da mão? Não existe nenhuma distância que Deus não possa percorrer em apenas um passo. Você dá um passo e Ele: cheguei, meu filho. Tudo que a gente precisa é de um passo. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Há uma beleza no choro. Estou terminando. A minha esposa, quando ela chora, o olho dela fica verdinho, a bochecha vermelhinho, o nariz todo vermelhinho. Eu não gosto de ver minha esposa chorando, mas ela fica tão bonitinha. De vez em quando eu faço raiva nela só para estar brincando. Olha essa imagem de Jesus. Se puder apagar a luz aí para o Jesusão aparecer. Isso. Olha esse olho com lágrimas. Irmão, não dá vontade de dar um beijo nele? Existe uma beleza no choro. E você sabe qual que é a coisa mais bela do choro? É que ele é temporal. Está escrito que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um dia que, se você chorar, talvez você vai chorar por alegria, mas lágrimas de tristeza não existirão. Portanto, essa é a única oportunidade de você oferecer as suas lágrimas a Deus. Jeremias disse: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite,
os mortos da filha do meu povo. O que a gente precisa de verdade é encontrar um propósito pelo qual vale a pena chorar. Está escrito que aquele que vai chorando e semeando, voltará com os feixes cheios de alegria. Se você encontrar um bom motivo para chorar, você precisa chorar por ele. Jesus escolheu 3 na palavra. Pessoas que representem o Pai como seres humanos. Que saibam que não tem que carregar o mundo nas costas. Que nem sempre chorar é falta de fé. Que se fragilizar e chorar com os que choram é coisa de gente. Segunda coisa, por homens e mulheres que buscassem ouvir a sua voz e buscassem entender o propósito do tempo, tivessem revelação. Terceira coisa, por homens e mulheres que não conseguissem passar um pouquinho de tempo longe do Pai. Quem sabe naquele dia Jesus não estava chorando por você.